Pois é, Dárcio, também passo a bola para você e eu sempre faço questão de iniciar o nosso programa, na medida do possível, é claro, quando temos atualizações, lembrando o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, porque muita gente que hoje se escandaliza. Nós estamos, inclusive, acompanhando muita gente escandalizada com o Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Segundo informações dos portais, até ministros do Supremo estão escandalizados, mas ninguém se lembra do que fizeram com o presidente Jair Bolsonaro. E muita gente quer que ele caia no esquecimento. Nós aqui no Radar não vamos compactuar com isso. Pois é, Silvio. O que acontece é talvez um pouco mais sério do que só uma prisão injusta. O que a gente tem visto é uma prisão injusta por magistrados que são totalmente parciais, desculpa, a gente viu aí o Flávio Dino pulando, fazendo L nesse carnaval, uma cena muito lamentável por se tratar de um ministro do Supremo, que não pode ter qualquer tipo de atividade político-ideológica, mas não é o que a gente vê. A gente vê um Supremo absolutamente comprometido e aqueles que pretendem entrar já estão comprometidos também, haja visto que o próprio Bessias estava num evento patrocinado pelo Vorcaro. Portanto, é alguém que já chega com um nível de comprometimento estabelecido. É um Supremo absolutamente parcial, que fez um sequestro, muito bem dito pelo nosso amigo Eduardo Burgo, que fez um sequestro, e a gente assiste não só o sofrimento do Bolsonaro de forma estupefata, mas a gente se assusta com a forma como escarnecem de um homem que está sofrendo, sendo torturado, em tudo quanto é lugar, inclusive na Avenida, na Sapucaí. Ou seja, um homem idoso, 70 anos de idade, com sérias comorbidades, com problemas graves que precisam ser tratados, precisaria de uma atenção maior, né? Está ali com a sua família sofrendo. A Michele tem sofrido muito, o Carlos tem sofrido muito, porque estão mais próximos, mas eu não tenho dúvida que o Eduardo, fora do país, impedido de vir ao país e visitar o próprio pai, deve estar num sofrimento atroz também, assim como o Flávio, que deve estar num momento muito delicado, afinal de contas, ele ainda recebeu a missão de representar a liderança popular do pai. Então, essa troça que foi feita com o Bolsonaro, ela, em alguma medida, também exerce um papel pedagógico que vai desumanizando a sociedade. Parece que todo mundo ficou anestesiado. Se a gente fizer uma análise, é como se a nossa capacidade de sentir a dor alheia estivesse sendo anestesiada, fosse dada uma espécie de xilocaína por meio televisivo, por meio desses blogs de esquerda, por meio da grande imprensa, de modo que a gente perdeu o senso da loucura, porque isso é uma loucura. Vamos lembrar que se a gente colocasse o Estatuto do Idoso para funcionar, todos eles estariam respondendo um processo porque estão escarnecendo de um homem idoso que está sendo torturado. Então, assim, é tudo muito lamentável nessa história. E o mais assustador, Silvio, eu vou insistir nessa tecla e vou ficar repetindo isso, sabe, de forma ad nauseam. O mais assustador é o silêncio do Senado, é o silêncio de Davi Alcolumbre. Se Bolsonaro pode chegar a um ponto de não retorno, e o que o Carlos falou é uma realidade, porque trata-se de um homem de 70 anos, e todos vocês sabem que um homem de 70 anos que sofre qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de trauma, qualquer situação, tem um tempo maior de recuperação, e muitas vezes esse tempo pode durar o resto da vida, e infelizmente muitas vezes nem recupera, né? E é esse o ponto de não retorno. Vocês podem ter certeza, a responsabilidade de toda essa maldade contra Jair Messias Bolsonaro é do senhor Davi Alcolumbre. Infelizmente, a gente tem que dizer, o senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que permite todas essas atrocidades com o Bolsonaro e com o restante do país. Roubo de idosos, roubo de crianças que são PCDs, enfim, toda essa festa, todo esse bacanal digno de Xvideos que se personifica em festinhas em Trancoso, como a gente vai falar hoje, talvez, se der tempo. Vamos falar, não tenha dúvida. Aliás,